Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1: A Edificação da Igreja. Autor: Pedro Dong. Título da semana 2: A Revelação da Igreja. Quinta-feira. Ler com oração Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8. Do qual, Evangelho, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O mistério de Cristo, a Igreja, parte 2. O apóstolo Paulo era um despenseiro da graça de Deus. Isso quer dizer que Paulo era como um mordomo na casa de Deus, aquele que cuida de todos os membros da casa, suprindo a necessidade de cada um. O apóstolo tem essa função. Paulo recebeu revelação diretamente de Deus. Nós todos que servimos ao Senhor e à Igreja precisamos servir com revelação, a fim de conhecer o mistério de Cristo. Esse mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3:5. E qual é esse mistério? Que os gentios são co-herdeiros de Deus juntamente com os judeus crentes, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 6. Os gentios não participaram da promessa dada aos patriarcas, mas participaram da promessa dada no Evangelho de Cristo. Hoje participamos dessa promessa e somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo em Cristo Jesus. Paulo foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, e a ele foi concedida, segundo a força operante de seu poder, a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual é a diferença entre força e poder? Deus tem grande poder, mas esse poder precisa de força para executar sua vontade, seu trabalho. Quando Paulo prega o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e essas riquezas são supridas aos membros do corpo, tais riquezas fazem o trabalho e realizam a vontade de Deus. Como exemplo, podemos usar a hidrelétrica de Itaipu, uma das barragens mais altas do mundo, que consegue represar uma quantidade enorme de água. Cada metro de altura de água exerce uma pressão de 1 tonelada por metro quadrado. Agora imagine a pressão de 100 metros de altura de água sobre 1 metro quadrado. Entretanto, todo esse poder não pode ser utilizado para realizar um trabalho se ele continuar represado. Esse poder está lá, mas está latente. Os homens então fizeram uma usina em Itaipu. Eles conduziram aquela água com todo o seu poder, fazendo-a girar um enorme rotor que chamamos de gerador de energia. O poder da água é transformado em força para girar o rotor, e quando gira o rotor, gera energia elétrica. A energia elétrica é gerada e depois transmitida por meio das linhas de alta tensão até sua cidade. E em sua cidade há uma subestação que faz o rebaixamento de tensão para que essa energia chegue até sua casa. Assim você pode usar o poder que está na hidrelétrica, que se transformou em força para realizar trabalho. Esse poder está disponível para você utilizar em sua geladeira, ventilador, etc. Por esse exemplo, podemos entender que o poder precisa se transformar em força para ser útil ao homem. Deus é cheio de poder. Quando Ele usa seus servos para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, esse poder é transformado em força
para gerar trabalho. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Deus é poderoso, mas se não pregarmos o Evangelho, o homem não terá acesso a esse poder. Um carro tem potência, que é poder. Entretanto, se você não usa essa potência para se deslocar, toda essa potência é inútil. Quando você engata a primeira marcha, está usando a potência de seu motor por meio da caixa de transmissão e gerando uma força que empurra o carro numa determinada aceleração. Esses são exemplos para entendermos um ponto importante. Precisamos transformar o poder de Deus e realizar seu trabalho por meio da força. E essa força operante de seu poder está no Evangelho. Por isso precisamos pregar o Evangelho, para que a igreja seja então gerada. Com a igreja, os principados e as potestades verão a multiforme sabedoria de Deus e se surpreenderão, se assustarão. Como vimos, Deus tem uma vontade, um propósito. Essa vontade é imutável e precisa ser desvendada mediante revelação, e só o Pai pode revelar seu mistério. Paulo disse, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Efésios 1:9. O mistério da vontade de Deus está totalmente relacionado a Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 10. A palavra convergir pode ser traduzida para encabeçar. O tempo está correndo. O minuto que passou agora não volta nunca mais. Esse tempo está sendo gasto para Deus fazer acontecer o mistério de sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o mistério da vontade de Deus. Como Deus vai fazer isso? Ao ressuscitar Cristo, com a suprema grandeza de seu poder, Deus o fez sentar nos lugares celestiais, à sua direita, ou seja, não há nada nem ninguém mais alto que Cristo. Deus também colocou tudo debaixo dos pés de Cristo, para ele ser o cabeça sobre tudo, e por fim o deu à igreja, a qual é seu corpo. É aqui que entra a igreja, que é o mistério de Cristo. Deus precisa da igreja para que o mistério de sua vontade se cumpra, para Cristo realmente encabeçar todas as coisas. É por meio da igreja que isso acontece. Paulo disse aos Efésios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Capítulo 2, versículo 19. A palavra família é oikos, que quer dizer casa, ou seja, nós somos da família de Deus, a casa de Deus. Nossa casa é o lugar de nosso descanso. Você pode viajar e ficar em hotéis até melhores que sua casa. Contudo, ela ainda será o lugar onde você encontra descanso. Da mesma forma, Deus só encontra descanso na igreja. Pergunta de hoje: qual a diferença entre força e poder e como podemos, espiritualmente falando, aplicar isso? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.